Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, então eu quero recordar o óbvio. Hoje é dia de Santa Missa. Esse momento aqui de reflexão, essa pequena homilia, essa pequena reflexão do Evangelho não substitui a Santa Missa. Então procura aí na sua cidade, na sua comunidade, uma paróquia, uma basílica, uma catedral, uma comunidade que tenha Santa Missa e vá participar. Eu me comprometo, eu vou rezar por você e peço também que você reze por mim. Vamos agora ao Evangelho de hoje. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. Marcos capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje eu quero falar sobre dois aspectos importantes desse trecho do Evangelho de São Marcos. O primeiro é o que Jesus anunciava. Jesus, ele anunciava a palavra. Essa palavra que cria, essa palavra que recria, essa palavra que cura, essa palavra que salva, essa palavra que liberta. Evangelho quer dizer boa notícia, uma boa nova. Mas não é somente uma novidade, mas é uma novidade que transforma a vida. À medida que a gente assimila, que a gente escuta, é importante escutar a palavra. Escutar a palavra, meditar, guardar no coração e traduzir no seu dia a dia. Mas antes de tudo, escuta a palavra. Como é importante você parar para escutar a palavra. Eu sei que muitas pessoas escutam uma pregação, escutam o Evangelho de hoje ensina, fazendo ali os seus trabalhos do dia, indo para o trabalho, tudo bem. Mas quando você estiver fazendo isso, não é que você esteja com a atenção dividida, não. Dê valor à palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra não é uma palavra qualquer, é palavra de Deus. Então escute com atenção, escute com o coração. Então Jesus anunciava a palavra. E o que Jesus anunciava? Qual é o teor da sua pregação? O pregador tem que ter um conteúdo. Jesus, mestre, ele tem um conteúdo. Qual é o conteúdo de Jesus? Está dizendo aqui, vou até marcar também. Jesus disse: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo já se completou. Ou seja, o Kairos, o tempo da graça, chegou. Jesus veio a nós. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Então, era preciso que as pessoas aproveitassem esse tempo da graça, esse Kairos. Jesus disse: o tempo chegou. O reino de Deus está próximo. Esse reino que a gente pede todo dia: venha a nós o vosso reino. Jesus, ele é a presença do reino, ele traz esse reino, ele realiza esse reino.
Era um dos temas mais especiais na boca de Jesus, o reino dos céus, o reino do Pai. E ele diz, convertei-vos, metanoia, mudar de mentalidade, mudar de vida, mudar de comportamento. Convertei-vos. Às vezes a gente fala muito de conversão na época da quaresma, até na época do advento. Mas o tema da conversão é constante, deve ser constante no nosso dia a dia. Não é somente um tema para a quaresma, para o advento, para um momento de celebração penitencial, não. É todo dia, é toda hora. Nós estamos buscando nos converter. Sim, porque a gente não muda da água para o vinho, do dia para a noite. É um processo. A maturidade é um processo. A santidade é um processo. E eu preciso me abrir a esse processo. Um dia a gente cai, a gente levanta, continua. Um dia a gente está muito bem, um dia a gente está muito mal. Uma vez uma pessoa mandou uma mensagem para mim, aqui nas redes sociais, e a pessoa me idealizava demais, né? Frei, eu imagino a sua vida espiritual, como deve ser bonita, as suas experiências místicas. E eu ri assim um pouco e disse, se essa pessoa soubesse. E aí eu disse para essa pessoa, você quer uma definição da minha vida espiritual? Me veio à mente exatamente a imagem de uma montanha-russa. Não sei se você já andou de montanha-russa, eu já andei. E a montanha-russa é assim, né? Você vai subindo, 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 leve, tranquilo, tá bonito, a visão é bonita, e você vai lá em cima e de repente você despenca, né? Aí às vezes tem alguns que tem até uns loops assim, a tua vida fica de cabeça para baixo e você às vezes não entende nada. E depois volta na lentidão, subir de novo e depois desce. Assim, a nossa vida espiritual não é estática. Não é estática, não é uma linha reta. Não, ela é feita de altos e baixos. Porém, eu disse para essa pessoa, mas sabe o que é importante? É que eu estou na vida espiritual. É que eu estou seguindo a minha vida espiritual. Padre Pio tem uma frase que diz que a gente não pode estagnar como um barco que parou, que não avança e que fica ao léu dos ventos. Não. A gente precisa seguir. A gente precisa dar passos, mesmo que sejam lentos. Precisamos prosseguir. É uma vida de conversão. É uma vida de transformação interior. Então, se você se cansou, descansa, mas retoma o caminho. Se você se afastou, volta. Como o filho pródigo voltou, volta. Frei, mas faz tanto tempo, não importa. Deus está te esperando. O importante é retomar, recomeçar essa caminhada de fé, essa vida de conversão. Esse é o primeiro aspecto, a conversão de vida. O segundo aspecto é o que os discípulos fizeram, a disponibilidade de coração de seguir a Jesus. Veja, Jesus passou, viu Pedro e André, chamou, eles foram. Depois, um pouco mais na frente, viu Tiago e João, chamou, eles foram. Então, hoje também Jesus passa na nossa vida e a gente precisa ouvir o seu chamado, e não somente ouvir o seu chamado, mas atender esse chamado. Tem uma música bem antiga que eu gosto bastante, que é aquela, né? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eles estavam naquele lugar e Jesus os chamou. Você precisa estar nesse lugar, porque é ali que Jesus vai dar o pontapé inicial na realização da sua vocação, do seu caminho de santidade. Que a gente possa ouvir esse chamado e que a gente possa dizer sim. Sim a essa vocação que Ele preparou para cada um de nós. Cada um de nós tem uma vocação. Descubra essa vocação.
Vocação acertada, vida feliz. Vocação acertada, vida feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Assim você vai estar sendo um missionário, uma missionária junto comigo. Até amanhã, se Deus quiser.